Tudo tem um preço. A empresa que não dá a devida atenção para isso, quase sempre ela paga mais caro na emergência. A indústria nacional hoje, ela está defasada uns 20 anos. Os equipamentos são obsoletos. Muitas vezes você vai lá para fazer uma manutenção num equipamento desse. Ele não tem peças de reposição. A empresa tem que estar consciente dos seus gargalos, da sua vulnerabilidade e se preparar. Se eu colocar uma máquina nova, a produção da máquina nova não vai ser tão diferente da máquina antiga. Olá, está começando mais um episódio do Authenticast, que é o podcast da Autêntica. Sejam muito bem-vindos. Aqui a gente fala sobre os desafios, as inovações e os bastidores da indústria brasileira. O tema de hoje é algo que costuma passar até às vezes despercebido, mas que tem um impacto direto no bolso e na produtividade de qualquer planta industrial. A gente vai falar de um erro invisível, como a falta de manutenção pode custar caro. Pequenos problemas que podem ser facilmente evitados acabam se transformando em grandes dores de cabeça. E a gente vai mostrar exatamente como isso acontece. E aí a gente trouxe dois especialistas, né, nessa área e, obviamente, que vão ajudar a gente nesse bate-papo de hoje. Eu estou aqui com o Luiz Toledo e também com o Paulo Piccolo. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite e por estarem aqui, né, no Authenticast. A gente gostaria de começar essa conversa, Luiz e Paulo, pelo básico, né? Aliás, a gente está falando muito de básico aqui, né? Que a ideia é dar o primeiro passo, fazer o básico. Então, eu queria que vocês falassem um pouco do básico. A sua história, Luiz, a gente estava comentando, né, antes daqui, eu acabei conhecendo um pouco porque você nasceu praticamente nesse ambiente, né, de automação industrial. Eu fui criado no ambiente de automação industrial, desde pequeno, eu sempre me senti atraído por essa parte, então, desde criança, comecei a estudar sobre isso e acabou chegando onde eu estou hoje. A gente fala aqui, né, com imensa saudade de um legado imenso que deixou seu pai, né, o seu José Toledo. E o que você se lembra, assim? Porque às vezes o pai tem um negócio, mas normalmente, né, ou a pessoa não se interessa. E vocês são todos filhos da automação industrial, né? No início, meu pai tinha uma empresa de instalação industrial. Então, a gente trabalhava com instalação elétrica, com a parte mais pesada, da eletricidade mesmo. Instalação de cabine primária, transformadores, de linhas de transmissão. E desde 12 anos, meu pai sempre me levou junto com ele para o trabalho. E a gente foi pegando gosto, pegando sentimento por aquilo. E eu sempre tive um sentimento de melhorar a condição de trabalho, não só minha, mas também das pessoas que estão ao lado. Então, eu sempre gostei da parte de automação, que isso ajuda bastante também as pessoas. E sempre procurei estudar essa parte. Até que eu cheguei a fazer um estágio na Siemens. A Siemens fechou a fábrica de inversores na Lapa, e eu saí de lá, voltei para Limeira, começamos a Dimensional nessa época. A empresa do meu pai chamava José de Lourdes Toledo, Sociedade Civil, e a gente mudou e colocou Dimensional e começou essa empresa e deu certo. A experiência que eu tive, mais a vontade que meu pai e a ousadia que o José Toledo sempre teve de começar coisas novas, de querer sempre melhorar de vida também, ajudou bastante. Olha, a gente fez uma conta rápida aqui. Eu já estou nessa história há mais de 30 anos, né? Fazendo parte de ver vocês crescerem, enfim, né? E você, Paulo, também? Tem um longo casamento aí com a família? Não, com a família Toledo começou em 2013, na verdade, né? Mas o meu histórico aí... Olha, já é longo, viu? É longo. Não é pouca coisa, já tem 12 anos aí, né? 12 anos praticamente. Mas eu comecei mesmo, vamos começar lá desde o início.
Eu comecei no Senai, comecei trabalhando com locomotiva, né? Com manutenção de locomotivas. Então, trabalhei na ferrovia durante 5 anos. Daí, eu fui trabalhar na antiga Transformadoras União, que depois se tornou Siemens, né? E em 1980, eu entrei na Transformadoras União, na chamada Tusa também. Fiquei ali na Tusa até 88, início de 88. Aí sim eu fiz uma mudança que assim, valeu pro resto da minha vida, né, para falar a verdade. Que eu saí da Tusa, que eu trabalhava ali com ensaios elétricos de transformadores, né, ensaios especiais, inclusive, e fui trabalhar na Siemens Lapa, onde o Luiz fez o estágio. Ah, entendi. Essa fui amizade, trabalhar na essa Siemens dobradinha. Lapa, isso foi em 88, né? Comecei ali trabalhando na área de comando numérico, né? Máquinas, ferramentas, fiquei 3 anos nisso. Nesses 3 anos já fui fazer um estágio na Alemanha, fiquei na Alemanha 9 meses, me especializando na área de automação especificamente. E quando eu voltei da Alemanha, eu mudei de área novamente. Eu saí do comando numérico e aí sim eu assumi a área de automação, que é onde eu estou até hoje. Isso foi em 91. Quer dizer, desde 91 eu trabalho com automação, né? E automação Siemens. Hoje vocês estão numa dobradinha, mas mais para esse olhar de manutenção, é isso? Ou a dobradinha, na verdade, o Luiz vou até falar por ele, ele faz parte do time de service, né? E eu hoje estou numa área comercial, eu sou um gestor de contas, com foco técnico, inclusive, para dar suporte para os demais comerciais ali. E auxilio, às vezes, também no service. A gente vai trocando as figurinhas, né, Luiz? Olha, mas a partir de agora, então, a gente vai usar de toda essa experiência que a gente acabou de conhecer de vocês para explorar, né, o nosso tema, que a gente está chamando até aqui de um inimigo silencioso da eficiência industrial, que é a falta de manutenção, né? Seria esse inimigo. A gente vai batendo papo, tá? Então, às vezes eu não vou falar Luiz, mas assim, eu sei que vocês se complementam. Então, eu queria que vocês me dessem assim exemplos, né? Eu acho que falando de erro, a gente consegue falar um pouco mais para frente de acerto, né? O que seria um erro hoje, na opinião de vocês, na manutenção, Luiz? Hoje, a maioria das empresas trabalham com orçamento bem baixo, bem fechado. O pessoal não tem tanto dinheiro para estar olhando a parte de manutenção preventiva na indústria. E isso acaba causando vários problemas que... a gente deu um exemplo até de um carro. O carro, você sabe que a cada tantos quilômetros você tem que fazer a manutenção, trocar óleo, trocar pastilhas. E o equipamento industrial é a mesma coisa. Você tem a cada frequência de tempo, a cada tempo de funcionamento, você tem que fazer uma parada e trocar alguns componentes. E na indústria hoje não existe muito essa visão. Eu ia te perguntar isso. Não sei se a gente trabalha para a gente mensurar em porcentagem, mas assim, quanto que você acha dos clientes de vocês que têm essa consciência de preventiva ou que na hora de uma quebra é que pede socorro? Não, eu acho que a grande maioria das grandes empresas hoje já vem a preventiva como uma... Está mudando. Uma necessidade. Uma necessidade. A gente pega o Grupo Suzano mesmo, a gente trabalha em várias fábricas de papéis dele com preventiva e a gente sabe o resultado que eles têm de parada de máquina, de parada extraordinárias, reduz muito o número de falhas na máquina. Então, para eles, é válido fazer isso. As pequenas e médias que ainda não entraram nessa... Eu ia te questionar, porque você também está um pouco nessa área, né, comercial. Então, essa dificuldade maior, né, de orçamento para fazer uma preventiva, vamos dizer assim, ainda está com as pequenas empresas? Sim, são várias empresas que praticam assim, basicamente o mesmo tipo de serviço, né? Umas mais completas, como a Autêntica, né? Fazem realmente o serviço como tem que ser feito. Muitas
assim, apenas dão vamos dizer, uma soprada, uma tirada de pó e um reaperto e acha que isso é o suficiente, né? Mas tudo tem um preço, né? Aquele que... a empresa que não dá a devida atenção para isso, muitas vezes ela paga... Muitas vezes não, quase sempre ela paga mais caro na emergência. Então, ela não fez o trabalho que deve ser feito, a revisão que deve ser feita, a preventiva que tem que ser feita no momento, na periodicidade adequada, né? A hora que acontece uma emergência, é produção parada, não é só o custo do material, da mão de obra ali, que vai ser mais elevado, porque muitas vezes isso ocorre normalmente, como o Luiz falou, às sextas-feiras. De noite. Né? Mas o que Aos vocês diriam? domingos. Porque pode ter muita gente nos acompanhando e falando assim, mas eu faço o quê? Eu pago salário, eu invisto na produção ou eu faço manutenção? Como que, na opinião de vocês, dá para equacionar essa questão, se for financeira, né? E não cultural? Toda máquina grande, ela tem uma periodicidade que ela tem que fazer paradas mecânicas. Então, a pessoa vai fazer uma troca de polia, uma troca de correia, uma troca de... então, a mecânica é mais estruturada para fazer essas paradas de preventiva. A parte elétrica, o pessoal deixa um pouco a desejar. Ele fala, está funcionando, deixa a desejar, deixa funcionar. Só que nos aparelhos antigos, nas máquinas antigas, você tinha só contator, relé, que os acionamentos de motores eram somente elétricos, não teria tanto problema. É um contato que você troca num contator, ele vai... Mas hoje, a maioria das máquinas usam controle de velocidade. E esse controle de velocidade é feito por uma parte eletrônica de potência. Essa parte eletrônica de potência, a gente chama de inversor de frequência, ele tem um desgaste com o tempo. Vamos dizer assim, o principal pasta térmica que faz a troca de temperatura dos componentes eletrônicos com o dissipador, ela tem uma periodicidade que ela tem que ser trocada. Ela é que nem o óleo do carro. Ela esgota, ela para a funcionalidade dela, ou você troca ou ela vai acontecer o pior. Então, é muito melhor você fazer uma parada preventiva, fazer essa troca, fazer como tem que ser feito e continuar com esse inversor de frequência trabalhando muito mais tempo sem problemas, né? Bom, vocês têm uma capilaridade imensa, acho que atende o Brasil inteiro, se não atender para fora também, né? Autêntica. Eu queria que vocês dessem uma opinião, assim, só para a gente não deixar passar, do quanto... a nossa indústria, né, está precisando dessa transformação, de chegar no 4.0, de troca de equipamento. Muitos dos problemas que vocês têm ainda é por questão de equipamentos obsoletos, máquinas que já deveriam ter sido trocadas ou não? Na opinião de vocês, como é que está essa transformação? Lenta, média, rápida? A gente frequenta esse ambiente industrial há muitos anos, né, mas... A indústria brasileira, assim, ela está carente. Como o Luiz falou, ela está, assim, segurando custos, né? Trabalhando, fazendo o mínimo possível para manter a produção. É uma indústria muito obsoleta. A gente conhece empresas aí que, com perdão da palavra, mas são verdadeiros museus, né? Um equipamento muito obsoleto. Projetos novos já nascem com outro conceito, né? Você pega uma automotiva, uma fábrica de papel e celulose, nascem já projetos novos com um conceito de indústria 4.0, que ele consegue fazer monitorações diretamente do equipamento. Que dá mais informações, né? E levanta mais dados, inclusive. E, através disso, você consegue, através de algoritmos, né, até prever algumas situações que evitem problemas. Mas não é a realidade da nossa indústria, né? Os equipamentos mais antigos já não têm essa conectividade que permite esse tipo de coisa. Você teria que trabalhar com outras coisas. Inclusive, né, a Autêntica tem... A gente aplica, né, o nosso ecossistema de gestão de ativos, né, que é o Foreign Hub. Essa ferramenta é uma ferramenta muito importante para quem deseja manter um planejamento adequado para a sua fábrica, né?
É uma ferramenta que realmente dá uma transparência do seu parque instalado, né? A sua obsolescência, para onde você deve direcionar a sua verba de CAPEX para, pelo menos, manter a produção dentro do esperado, sem surpresas, né? É uma verdade que investimentos em novas máquinas e tecnologias dá menos manutenção ou isso não é uma verdade? Assim, por exemplo, se você tivesse uma fábrica dos sonhos hoje, se eu tivesse, com tudo do bom e do melhor, ainda assim eu teria que trabalhar nessa parte de manutenção, né? Sem dúvida. A manutenção preditiva e preventiva é a melhor maneira de manter a sua fábrica rodando 100% sem problemas de falha intermediária. Como você tem uma manutenção... E com menores custos. E com menores custos. Antes da gente continuar, então vou aproveitar que você falou disso para a gente tirar as nossas dúvidas sobre... São 3 tipos, né, de manutenção. Para a gente ir bem do básico. Sim. Isso. A corretiva, se eu estiver errada, né? Preventiva. E a preditiva. E a preditiva. Vamos falar um pouquinho de cada uma? Bem, manutenção corretiva é o que eu faço, acho que 90% do meu tempo. Que não seria o ideal. Que não seria o ideal. Mas geralmente o pessoal me chama a hora que já tem um problema muito sério. Como a gente falava de sexta-feira, a partir da tarde, o pessoal começa a buscar a gente porque a máquina parou, não tem como pôr para rodar e eles querem que vá lá e resolva. E vocês vão, né? Vamos. Opa, nunca Esse deixamos. é o negócio. Esse é o core do negócio. Sim. O nosso negócio é auxiliar o cliente a hora que ele necessita. E, como falei, nunca deixamos de ir, mas 90% do meu tempo é gastado com corretivas. E com a corretiva sai caro. Uma que a indústria nacional hoje ela está defasada uns 20 anos. Os equipamentos são obsoletos. Muitas vezes você vai lá para fazer uma manutenção num equipamento desse. Ele não tem peças de reposição. Então você tem que... Acontece que nem em nossos carros, né? Quê? Acontece que nem nossos carros. nem nossos Está carros. muito velho, não tem mais, né? Não tem peças, não tem... E a gente tem que consertar aquela peça que deu problema para poder voltar a funcionar. Muitas vezes o sistema da máquina é tão complexo, tão antigo, que não dá para você pegar um equipamento novo e colocar lá e pôr para rodar. E aí o custo não é só no equipamento, Não. nesse tempo parado. O tempo de parada é muito mais extenso. O custo da produção é elevado. O custo da né? produção, uma máquina de papel parada por causa de um drive que deu defeito é muito alto. E vai acontecer isso e o tempo de parada vai se estender. Não é só você ir lá e substituir aquele equipamento. Ir lá, tirar aquele equipamento, trazer esse equipamento para conserto, voltar lá com ele, colocar para rodar. Mas é um conceito novo agora para a gente entender a preditiva e a preventiva, né? Porque antes se falava só em preventiva e corretiva, né? Aí entrou mais uma. Exatamente, entrou a preditiva. A preditiva. A preventiva é aquela que você sabe, que nem eu falei do óleo do motor. Você sabe que a cada 10 mil quilômetros você tem que ir lá e trocar o óleo do motor. Segue o que o manual manda. A preventiva você tem parâmetros do fabricante que a cada tanto tempo aquele equipamento tem que ser parado e trocado capacitores, trocado pasta térmica, fazer uma revisão nele para ele poder rodar mais 4 anos. Então, a gente tem a periodicidade que você tem que fazer as preventivas. E além disso... Além disso, a dá para melhorar, dá para melhorar. Não, dá para melhorar. Dá para melhorar, que é a preditiva. É a preditiva, né? A preditiva você trabalha antes que o problema ocorra, né? Mesmo com todo o trabalho que você faz de preventiva, que garante uma alta disponibilidade do seu equipamento por longo tempo, né? O equipamento não está isento de apresentar problema, né? Ele pode apresentar, é um equipamento eletrônico, né? Então, mesmo fazendo todo o trabalho, você vai melhorar a condição, mas ele não está isento. Então, aí entra a preditiva, né? A preditiva você, através de monitorações, principalmente com equipamentos mais novos. Eu ia falar isso, que é um perfil da Autêntica, está sempre um passo à frente. Né? A preditiva você está monitorando as condições do equipamento, da produção, você está fazendo análises de eficiência, existem sensores que medem vibração, temperatura, até sensores acústicos que percebem sons que a gente não consegue ouvir,
né? Mas são sons que vão entregar, né? Que vão denunciar que alguma coisa está anormal. Então, essa questão de preditiva, primeiro, você coloca um sistema para levantamento de dados, coleta vários dados, esses dados são analisados, assim, você tem algoritmos por trás disso que estão analisando esses dados, aprendendo qual é a normalidade da máquina, né? Então, esses algoritmos sabem, o normal da máquina, sei lá, ele fica lá umas 2 semanas entendendo o funcionamento normal da máquina e daí para frente ele passa a ver, assim, distorções se alguma coisa fugiu daquela normalidade. Aí ele começa a te denunciar, gerar alarmes, falar, tal equipamento está meio estranho, está subindo temperatura, está apresentando um ruído a mais, está apresentando uma vibração excessiva. É melhor dar uma checada, porque senão vai parar na corretiva. E são essas ferramentas, vamos chamar assim, né, de monitoramento que a Autêntica também oferece, né, como solução. Como é que é essa questão de não, a gente desse trabalho? não na questão de monitoração. Quanto vocês desenvolvem essas ferramentas ou usam, né, de mercados, né, importantes? Eu tive uma experiência, né, antes de trabalhar agora na Autêntica, voltar a trabalhar com a família Toledo, né, que eu fiquei 2 anos e meio trabalhando nos Estados Unidos, de 2022 até o ano passado, meados do ano passado. E trabalhei com projetos automotivos, foram 5 projetos, todos eles assim bem modernos, que já nascem com toda essa questão de preditiva, não só questão de manutenção, né? O sistema todo, uma linha de produção de motores, por exemplo, motores de carro, né? Ela é inteirinha monitorada. Todos os equipamentos estão gerando dados e subindo esses dados para um sistema superior, um sistema MES, por exemplo, que coleta esses dados e está fazendo análises. Mas ele não serve só para isso também. Ele está analisando a produção, né? Por exemplo, todos os parafusos que são usados na montagem do motor, eles são monitorados, quantas voltas deu para atingir o determinado torque. E ele vai somando isso ao longo da produção desse motor, por exemplo, né? E dando um score para o motor. Ele vai gerando um score. Tal motor, o parafuso precisou fazer mais torque, a parafusadeira precisou fazer mais torque para chegar no aperto ideal. Isso vai sendo feito enquanto o problema está sendo detectado? Enquanto ou seja, não tem mais essa online. parada? Online. Enquanto está sendo produzido o equipamento. A máquina está produzindo o motor. Enquanto está sendo produzido o motor, ela está levantando todos esses dados. Está levantando tudo, né? Até que chega no final da linha de produção, aquele motor que somou um score muito baixo, ele vai para uma bancada de testes muito mais severa do que o motor que chegou com um score muito bom. Então, tudo isso é rastreabilidade. Ela vai entrar tudo isso é rastreabilidade. No lugar da preventiva. Em pouco tempo, vocês não acham? Não, porque quando o equipamento, mesmo que uma preditiva muito bem feita, essa preditiva que o Paulo está falando foi nos Estados Unidos, na fábrica de... Esses foram projetos novos, na verdade. Projeto novo. Não é a nossa realidade. Não é a realidade do Brasil hoje. Por isso que eu comentei, né, que realmente... A nossa intenção a nossa indústria, é fazer a nossa indústria, ela realmente ela é obsoleta. Ela está parada ainda, digamos, na indústria 3.0. Ela não está na 4.0. Nós estamos numa indústria de 20, 30 anos atrás. Nós temos equipamento que foi descontinuado há 20 anos atrás, que é o S5, rodando em indústria ainda. E vocês acham que, por exemplo, esses equipamentos, vamos supor, descontinuados, ainda... na visão do empresário, ele troca para um pouco melhor, ou seja, eu tenho um carro 80, eu troco por um 90, mas eu não vou para o 2025? Não, depende da sua visão. Eu tenho um carro que é de família, que eu gosto dele, que é 65 o carro.
Mas eu quero que esse carro continue andando. Ele me satisfaz, ele produz Então, o que eu... Estamos falando de cultura, né? Não só de cultura, mas muitas vezes de custo também. De custo. Então, eu pego uma máquina, eu vou citar um laminador. Eu pego um laminador que está com equipamento obsoleto, motor de corrente contínua, o PLC, um S5 que está lá rodando, fazendo monitoramento desse laminador. Então, se eu pegar esse laminador de aço e colocar motores de corrente alternada, com inversores de frequência nova, com PLC novo, eu consigo levantar muito mais dados e aproveitar a minha mecânica, que é muito cara. Então, muitas vezes, você não tem uma mecânica nova que seja igual àquela, que seja durável, que seja... Gente, mas vocês não acham que em algum momento essa revolução vai ter que acontecer? Porque essa empresa não vai mais ter para quem vender, né? Olha, se ela não andar para frente. A semana que ou a vem... gente está falando de bique, a gente está falando de grampo, a gente está falando de coisa muito Não, básica. a gente está falando da realidade da nossa indústria. É assim, por exemplo, semana que vem a gente vai começar a startar um retrofit de uma máquina, uma rebobinadeira de papel. E ontem eu estive lá nessa empresa, onde a gente vai estar semana que vem, fazendo integração e tudo mais. Aí eu estava ouvindo a história da empresa. Ali está a segunda máquina de papel mais antiga do Brasil, que começou a funcionar em 1915. A mecânica é a mesma até hoje. Ela foi modernizada, né? Novos motores, novos equipamentos, novos inversores, PLC e tudo mais. Mas a mecânica é de 1915. A gente fazia a coisa direito, hein? Entende? Não, porque não é barato você tirar uma máquina toda do lugar e colocar uma nova ali. Então, se dá para reaproveitar, é isso que é feito. Essa que é a realidade. Mas em algum momento isso não vai ser competitivo, né? Algum momento... Porque outras máquinas, robôs, por exemplo, estão chegando no mercado, né? Não nessa linha. Quando vocês acham que essa questão cultural e financeira vai mudar e, de fato, esses parques brasileiros vão... Em que momento vão acordar? A indústria automotiva já mudou. A indústria automotiva, ou ela se adequava à indústria nova, ou ela ia parar. Então, a indústria automotiva, praticamente, ela já chegou na indústria 4.0. A gente já tem equipamentos novos, tudo trabalhando com robôs, Então, a indústria automotiva já se adequou. A necessidade vai provocar. A necessidade vai provocar. Então... Agora, na área de papel e celulose, o Brasil é o maior produtor de celulose, eu acho que hoje. Então, só que as nossas máquinas são antigas. Só que não adianta eu colocar... Gente, que mágica que a gente faz, né? Conseguir ser o maior em tudo. Só que é um ramo diferente. Se eu colocar uma máquina nova, a produção da máquina nova não vai ser tão diferente da máquina antiga. Mas ela é necessária, né? Por tudo isso que a gente está falando. Bom, hoje, assim, você pega... ela está crescendo, né? A gente vê aí o sul do Mato Grosso com 4, 5 novos projetos, novas fábricas de celulose. É um polo de celulose ali mundial, né? Mas são fábricas novas, então é todo maquinário novo. Agora, uma fábrica que já existe, o que você vai fazer? Você vai jogar tudo aquilo fora? Não vai. Você vai aproveitar o que for possível. A Autêntica trabalha nesse sentido. Eu me refiro à programação com os clientes, né? Cronogramas. Então, vamos trabalhar com a nossa realidade. Né? Diante dessa necessidade aí de lidar com máquinas muito obsoletas, como é que vocês trabalham? Não, hoje a gente trabalha conscientizando e fazendo um trabalho de preventiva muito forte. Então, a preventiva que a gente faz não é só ir lá e passar um arzinho e reapertar os parafusos da frente. A gente desmonta o equipamento, faz todas as medições necessárias para achar qualquer peça com defeito. Então, a gente faz um negócio bem criterioso. Na parte de eletrônica de potência, principalmente, que é o que mais se estraga com o tempo, é o que a gente mais bate forte em cima. Então, a preventiva em cima desses equipamentos, como eu falei, no Grupo Suzano, a gente tem tido um grande êxito com isso. O pessoal mostra lá com gráfico que essas preventivas dão certo. No Grupo Klabin, a gente tem feito bastante também. Então, os principais grupos de celulose e papel, a gente faz isso. E fora as outras fábricas que a gente trabalha, que também... E quando é permitido para vocês, aí vocês entram com uma tecnologia mais pesada, que é da primitiva. Quando a gente chega num ponto que o equipamento dele não permite mais
uma preventiva que não vai sobreviver a mais 4, 5 anos, aí a gente propõe um retrofitting daquele equipamento para fazer a troca para o equipamento mais novo. E aí você troca só o que é necessário, né? Não é um projeto totalmente novo, né? Então, tem o que está dando problema? É esse inversor aqui, esse inversor não existe mais, é totalmente descontinuado, não se encontra mais peça para ele. Então, a gente coloca um inversor novo naquela posição. E tem todo um trabalho de adaptação daquilo à lógica existente, né? Bom, a gente está falando muito de máquina aqui, agora eu vou provocar um desconforto. Na opinião de vocês, como o fator humano contribui para essas falhas? Isso é interessante. A nossa indústria está 20 anos atrasada no fator humano também. A gente tem muito poucos profissionais gabaritados ou com experiência para trabalhar nessa área. Então, sofre muito a rotatividade de pessoal da indústria hoje é muito grande. Essa geração nova que está entrando para... Foi tema, inclusive, né, de um episódio nosso aqui, essa geração nova. Talvez assim, a gente esteja necessitando também de investimentos em educação, né, em escolas técnicas. Né? A gente tem bons exemplos. Tem um episódio, né? só sobre isso, que está imperdível, viu, gente, no nosso canal. Não. Isso falta realmente. Escolas que realmente... Quer dizer, faltam escolas e escolas que realmente estão capacitadas, comprometidas com o ensino, né? Porque a gente sabe que tem hoje muita escola que está comprometida em vender um diploma. Isso existe isso. Ou né? seja, na opinião de vocês, contribui muito, né? O fator humano. O fator humano contribui muito. Contribui. Então, o fator humano, até voltando um pouco, o Luiz trabalha mais na parte de drives, né? E eu trabalho mais na parte de automação, né? Então, um exemplo assim, há 15 anos, mais ou menos, teve um boom assim das indústrias sucroenergéticas, né? As usinas de etanol, açúcar e tal. E eu, assim, tive a felicidade de poder contribuir em resolver muitos problemas, assim, nessas indústrias, né? Problemas de comunicação de dados mesmo, de chão de fábrica, né? Porque eram projetos novos, só que no momento que ia colocar aquilo em operação, tinha falha de comunicação para todo lado. E a empresa, assim, prestes a começar a produzir, não conseguia. Não conseguia porque a comunicação falhava e começa de novo. E aí eu fui perceber que desde a fase de projeto não foi dada a devida atenção aos princípios básicos, né? As boas práticas de instalação de uma rede. Então, deixava-se assim, primeiro, talvez a pessoa que fez o projeto da rede não deu a devida atenção, não colocou isso bem documentado, aí entregou isso na mão de uma outra empresa para fazer instalação que nunca tinha feito instalação de rede de comunicação, que tem critérios diferentes, né? E aí, a hora que começa a pôr para produzir, surge um monte de problema. Aí eu chegava lá para fazer uma análise, que era a minha especialidade, chegava lá para fazer uma análise e falei, não adianta, a gente não tem o que fazer aqui. Não dá para resolver o seu problema mexendo numa configuração, alguma coisa a mais. O problema é muito mais embaixo. Tem que tirar tudo e refazer. Tem que desfazer e refazer. E eu, nesse período aí, posso dizer aí que pelo menos umas 6 usinas, eu fui com a minha equipe, aí desmontamos a usina toda a nível de comunicação e refizemos. Né? Então, não é só a questão de não dar atenção da preventiva, mas é uma questão mais básica ainda, sabe? Você tocou lá no princípio. Um ponto super importante, eu acredito, que é a questão do histórico. Isso tem mudado, né, nos dias de hoje. Por exemplo, a Autêntica trabalha hoje com o histórico dos seus clientes. E é uma coisa que antigamente eu acho que não tinha tanto, né? Que vinha um funcionário, fazia uma coisa, depois vinha o outro, fazia outra. Isso não estava guardado, não estava documentado. Eu acho que isso também é um problema, não é? Na questão de manutenção.
o pessoal ia no campo, tirava um equipamento que estava com defeito, guardava no almoxarifado, colocava outro e não marcava, não colocava lá o que estava se passando. Na hora que dava outro defeito, não tinha equipamento para colocar de volta. Como o Paulo falou do nosso... Do For Indy? For Indy. Hoje a pessoa tem dados, ela sabe, ela tirou aquele equipamento, ela tem um QR Code, ela vai lá, ela já... Mas tem também porque vocês estão educando, oferecendo essa solução. A gente está oferecendo essa solução. É uma excelente ferramenta. E treinando o pessoal também para estar usando. Não adianta a pessoa ter a ferramenta na mão e não saber como tratar ela, como registrar as coisas nela. Então, a gente está, ao mesmo tempo, fornecendo a ferramenta e treinando o pessoal para poder usar ela. Olha, eu estou achando que vocês estão fazendo duas manutenções, que é a manutenção do equipamento e a manutenção do pessoal. Não, mas é verdade. Nós temos cursos que eu e o Paulo damos lá na Autêntica para treinar o pessoal, para ocorrer menos problemas. Vamos falar um pouco mais sobre isso, Luiz? Eu ia olhar mais para frente, mas vamos aproveitar. Só concluir um pouco do For Indy, né? Assim, o For Indy, a empresa que opta por utilizá-lo, né, e cadastrar todos os seus ativos, ela é o que a gente está falando do histórico. A gente passa a ter informações que facilita a nossa vida. Por exemplo, um cliente nosso teve a infelicidade de ocorrer um problema num inversor, né? Rapidamente a gente entra no For Indy, identifica qual é aquele equipamento e vamos atender o cliente sabendo tudo que aquele equipamento precisa, né? A gente já sai daqui extremamente preparado. Fala um pouquinho dessa ferramenta, que acho que a gente não falou do básico dela. Como é que é? Ela é um celular? Ela é o quê? Na prática mesmo. Como é que é feito? Na prática, ele é um app que vai... Vocês desenvolveram a tecnologia em si, né? Então, é instalado um app no celular do cliente. Software e hardware, vocês fizeram? Não, a gente fez software. Tá. É software. Então, é software. A pessoa instala o app no celular dela e ela consegue, nesse app, registrar os equipamentos, tanto no app como no computador. Ele consegue entrar lá, ver Foto. Ela abastece, vamos dizer assim. Quando a pessoa vai lá e cadastra o equipamento, então a gente vai pegar o código do equipamento e já vai linkar com ele manual. Se a pessoa tiver o desenho elétrico, ele pode cadastrar junto lá. Então, ele vai ter o manual o backup daquele equipamento, o manual, o desenho elétrico de como ele é instalado. O plano de manutenção. Né? O próprio cliente sabe, esse drive foi para conserto há tanto tempo, esse drive foi feita a revisão há tanto tempo. Isso nós estamos falando de um diferencial absurdo, então, autêntica, né? Porque é de vocês a tecnologia. Não tem empresa que a gente apresente e a pessoa não se surpreende com... Vocês conseguem trabalhar por esse intercâmbio, vamos chamar assim, né? Até a própria manutenção ou não? Consegue, porque o cliente pode eleger os usuários do... Normalmente ele vai eleger o próprio pessoal de manutenção, né? Para ter acesso a tudo que foi cadastrado. Então, as informações geradas ali dão uma visão muito ampla da situação que se encontra a planta, sabe? E sem falar que, né, tem um dos itens do For Indy é um dashboard, onde a gente consegue filtrar assim, quais são os equipamentos obsoletos que estão na minha planta, de que marca, de que tipo... Então, eu tenho filtros ali que me dão uma transparência enorme. Mostra para o cliente onde está a vulnerabilidade da planta dele, aonde ele tem que investir, para ele fugir da corretiva. Olha, eu estou sendo repetitiva aqui, mas eu trabalho num centro de ciência de dados. E cada vez mais eu me convenço de que quem não tiver essas informações, esses dados, não vai nem estar vivendo, porque não se toma nenhuma decisão inteligente sem esses dados, né, analisados. Então, ele é um sistema, assim, também da indústria 4.0, só que não é uma monitoração online, né? Não é uma monitoração online como muitos vendem. Os dados, né? Sim. Ele está registrado, ele tem um raio-x. Está tudo registrado, né? Inclusive... Porque antes acho que muitos trabalhavam por intuição, né? A maioria trabalhava tudo com planilha do Excel,
pensando, muitas vezes o gerente da manutenção que sabia o tempo de fazer as manutenções preventivas, estava na cabeça das pessoas. E hoje, com a rotatividade pessoal que eu já falei, não adianta tá qualquer coisa na cabeça da pessoa. Tem que estar isso aí em arquivos, em sistemas, né? Sistemas que todos tenham acesso. Que todos tenham acesso. São informações que todos precisam ter. Então, bom, realmente. E aí vamos entrar o que acontece? Nessa... Já ouviu isso em várias empresas, né? Uma determinada pessoa lá tem tudo planilhado numa planilha Excel, tem informação de tudo. Essa pessoa, ou ela vai embora, ou é desligada, e ela simplesmente leva tudo, leva tudo. É muito E a empresa fica a ver navios, essa que é a verdade. Aí a gente está falando, então, nessa questão de educação, e a Autêntica tem uma parcela grande, né, de educar essas empresas, de trabalhar com os funcionários, de oferecer cursos, né, que é a Autêntica Academy. E vocês estão muito atuantes, eu acho, que nesse ramo também da Autêntica, né? Fala um pouquinho para a gente como que é a importância, o objetivo de se fazer isso, porque também é um outro diferencial imenso, né? Vocês poderiam ir lá fazer a manutenção, fazer venda de equipamento e não estar preocupado com as pessoas, né, que vão operar. Não, a visão desde do Silvino é sempre dar para o cliente a excelência do trabalho. E essa parte de cursos é você estar não doutrinando, mas ensinando o cliente as melhores práticas para ele fazer um backup, para ele corrigir um problema na máquina dele. A gente sabe que ele vai precisar ter conhecimento para poder estar mexendo com os equipamentos novos. Então, todo equipamento ele tem um programa que você vai lá, faz o backup dele, guarda esse backup. O cliente não precisa saber programar, fazer a máquina do zero para frente, mas ele tem que ter uma noção de como ele fazer um backup na hora que ele trocar o equipamento para ele descarregar, para ele fazer a manutenção, os principais pontos de medições, como verificar se tem um defeito ou não naquele equipamento. Então, a gente dá os cursos mais básicos para a pessoa ter essas condições de identificar os problemas na planta dele. Olha, já que a gente está falando de diferenciais, vocês têm como se fosse um cardápio, né, de manutenção, de soluções. E um deles também é essa questão do centro de testes, né, de motores. Gostaria que vocês falassem um pouquinho disso também. Ah, sim. Hoje, inclusive, a gente inaugurou recentemente, né, um novo centro de testes de motores, muito mais equipado, muito mais amplo, né? Hoje a gente se tornou praticamente independente da concessionária de energia, que era um dos limitantes para fazermos testes de carga, seja em motores ou inversores também, né? Então, foi colocado ali um grupo gerador que nos dá uma possibilidade de assim, testar o equipamento, né, seja motor ou inversor, com carga mesmo e garantir que ele saiu daqui realmente dentro das qualidades técnicas, das características técnicas de fábrica. Sabe? E aqui eu vou fazer uma cola, né? Porque esse centro de testes de motores, ele também é sobre giga de testes Siemens, servomotores, impressora 3D, e essa estrutura tecnológica toda? Essa giga de testes chegou faz umas 3 semanas, Luiz. Faz um mês, mais ou menos. Um mês, né? Essa giga de testes é única no Brasil, uma giga de testes... Para servomotores Siemens. Para servomotores da Siemens. Só a Autêntica tem isso. Só a Autêntica tem isso. E é uma giga que realmente garante que o motor está dentro das características técnicas de fábrica dele. Né? Porque o motor pode ser reparado, mas um servomotor, por exemplo, que usa pastilhas magnéticas, ele pode ter sofrido um aquecimento ali que assim, a pastilha perdeu densidade magnética e isso se traduz no quê? Numa perda de torque. Então o motor funciona. Para quem não tem uma giga... o motor... Quem não tem uma giga de testes dessa para falar assim, não, o motor está produzindo torque especificado, vai reparar o motor, vai girar e vai entregar para o cliente dele como reparado,
mas ele não vai conseguir mais tocar o processo como tocava antes, né? Quer dizer, aí Ele vai perder. é muito assertivo, né? Não é tudo... Vocês também cuidam dessa parte nesse departamento de engenharia de projetos? Temos um departamento de engenharia e projetos dentro da Authentic. Então, temos as pessoas que trabalham só na parte de engenharia, desenvolvimento de software para projetos, temos pessoal para desenho, para montagem. Então, a gente tem um departamento de engenharia dentro da Authentica também. E aí entra nesse sonho, né, do básico, de fazer o básico e já começar voando, né? Já fazer o básico bem feito. Não a nossa engenharia é completa, né? Ela não depende de terceiros, né? Todo o desenvolvimento é feito dentro da casa, até a montagem dos painéis que serão enviados para o cliente. Então, é tudo feito dentro da própria Authentic. Eu não sei se agora a gente pode chamar de dica ou de experiência mesmo, mas sabendo que os empresários brasileiros estão sempre na corda né, com a corda no pescoço, o que seria um conselho para vocês de uma reserva para manutenção? O que dá para fazer? O que vocês aconselham nesses? Bom, eu penso o seguinte: planejamento. Planejamento é a chave disso, né? A pessoa tem que estar consciente, a empresa tem que estar consciente dos seus gargalos, da sua vulnerabilidade e se preparar. Se preparar, né? Fazendo as preventivas e tendo ali uma reserva, pensando que o equipamento obsoleto logo vai te deixar na mão. Então tem que se preparar para... Hoje nós temos a indústria brasileira pressionada de todo lado, né? Politicamente não vai bem, economicamente o Brasil está com uma situação difícil e a indústria passa por esse momento. Aliás, a gente sempre passa por momentos de incerteza, né? Eu acho que o empresário, coitado, nunca sabe a hora de ir, né? O empresário brasileiro é um herói. O empresário brasileiro é um herói para manter uma empresa no... Não sobe e desce danado. Né? E é importante a gente dizer isso, né? Porque senão sempre a gente pode passar uma ideia aqui a gente de que pode o empresário não quer achar fazer. Que ele que não quer fazer, mas não é. Muitas vezes ele não tem condição naquela época de estar fazendo. Muitas vezes a parada que ele vai ter por causa de tempo de máquina parada, de deixar de faturar. Então, muitas vezes, ele não vai fazer aquela parada preventiva, ele vai tentar tocar um pouco mais até o fim do ano para tentar conciliar muitas o custo incertezas também, né? Muitas incertezas na própria economia, não só do Brasil, mas mundial até, né? O mundo está passando por uma transformação muito grande, né? Tá, mas aí a gente volta naquele assunto de que quanto menos manutenção, mais problema financeiro. Mais problema vai ter. Então, planejamento é fundamental. O planejamento é fundamental. Se ele se planejar e falar, ó, no fim do ano meus funcionários vão ter uma folga, vão ter uma parada e se planejar para naquela época já fazer a manutenção preventiva, no outro ano ele vai estar ganhando dinheiro porque não vai ter paradas tão... E vocês já até tocaram num assunto de que a corretiva ela é muito mais cara, né? Às vezes, do que a preventiva. A preventiva você vai pegar um equipamento e praticamente trocar as coisas baratas. Pasta térmica, desmontar, montar. Então, você não vai estar gastando seu dinheiro. Quando você tem uma corretiva, não. Muitas vezes você pega um IGBT de um drive e custa 25, 30 mil reais um drive de potência. Então, o custo, quando você não fazer a preventiva, trocar a pasta térmica, vai acabar queimando esse componente e muitas vezes vai gastar 50, 100 mil reais num equipamento que poderia ter gastado 5 para fazer a preventiva dele. Olha, infelizmente a gente está chegando na nossa reta final, mas eu acho que a gente falou bastante aqui. Você vê como o papo bom vai logo, né? A gente está falando aqui dessa questão, né, de inovação, porque, né, ninguém vai ser produtivo sem inovação, mas a gente também mensurou bastante, eu acho que é a importância do conhecimento, né? E até a questão da Authentic Academy, ela é acessível, né? Eu não perguntei quem pode participar.
esse trabalho desses cursos são para clientes ou como participa? Sim. O curso ele é gratuito, a Autêntica não está cobrando dos clientes, desde que seja a empresa que use o serviço da Autêntica, ela pode mandar os funcionários dela lá e fazer esse curso. Porque o conhecimento gratuito tem um para os papel. clientes. Para os clientes. Porque o conhecimento ele tem um papel imenso nessa história toda que a gente está falando. Né? Conhecimento, assim, eu já dei muitos treinamentos, desde a época que eu trabalhava na Siemens, desenvolvi treinamentos também, né? Então, treinamento é um negócio muito interessante. Acho que quem mais aprende é o instrutor. É interessante porque você está ali na frente, você é a vidraça, na verdade, né? Então, a gente tem que estar muito bem preparado para dar o treinamento, mas a gente aprende muito com os alunos também, porque cada um traz uma experiência que, às vezes, a gente não viveu, né? Então, você vai agregando. Sempre você sai do treinamento com um pouquinho a mais de conhecimento. E treinamento, tem muita gente que gosta de esconder conhecimento, né? Eu sempre fui ao contrário, eu sempre gostei de divulgar. A pessoa que divulga, né, passa conhecimento para outro, você se torna referência, né? Então, é interessante. Eu acho que o Brasil é carente hoje de mão de obra, precisa de mais treinamento. A Autêntica está aí para isso, né? Eu ia falar isso. Vocês estão com as duas mãos, né? Com todas as mãos da Autêntica estendida para esse empresário ir, né? Assim, a gente traz o cliente para a Autêntica. Esses treinamentos do Academy são na Autêntica, né? O cliente não tem custo, tudo aqui dentro, seja a refeição ou próprio treinamento, as horas que estão ali, é custo zero, né? Orientação de manutenção. Orientação. A gente tá falando de uma ferramenta extremamente potente para olhar, né? E o cliente também, né? Ele vai conhecer as nossas estruturas. Porque antes do treinamento, nós fazemos um tour pela empresa, mostrando nossos laboratórios, né? O setor comercial, a engenharia, mostra tudo. Apresenta para o cliente como as coisas são feitas dentro da Autêntica, né? Então, aí sim a gente inicia um treinamento e é bem intenso, para falar a verdade. Porque, gente, ninguém faz nada sozinho, né? Não. Um bom parceiro é outra história. Sem dúvida. Bom, então eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, né? Terem trazido tanta experiência e esclarecimento, lembrando que esse programa é para quem está, né, com essa corda no pescoço, para quem quer mudar, e a gente está sempre batendo na tecla aqui de que fazer o básico e dar o primeiro passo é essencial, na opinião de vocês também, para quem estiver num momento de incerteza. Sim, bom, eu agradeço até a oportunidade de estar aqui divulgando, né, a Autêntica, divulgando nossos conhecimentos também. E o que eu tenho a dizer é que os clientes podem contar com a gente, que nós estamos aí para atendê-los no que for necessário. Paulo? Bem, É isso. É isso. Bom, eu acho que a gente sai daqui hoje com uma mensagem muito clara, né? Que manutenção é estratégia, né? Manutenção é economia para novos investimentos. Então, foi uma conversa, como eu disse, bastante rica, né? Cheia de aprendizados. Se você está gostando dessa nossa série, né? Você pode acessar os nossos canais, né? Nas redes sociais, também o YouTube. Acompanhar, participar, comentar, né? Pedir conselho, tirar dúvida. O Authenticast é sempre feito para você que está nos assistindo. Então, muito obrigada mais uma vez, né, de estar aqui com a gente e até o próximo, pessoal.